Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Econews. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. Fim do recesso, o Congresso volta hoje aos trabalhos e o Senado elege à tarde o novo presidente da Casa. Ele vai comandar o Senado pelos próximos 2 anos. Irá suceder Renan Calheiros. Amanhã será a vez dos deputados federais se reunirem para escolher a nova mesa diretora. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, é o atual presidente. Foi eleito para um mandato tampão de 7 meses, depois da renúncia de Eduardo Cunha, e quer se manter no cargo. Além de status e poder político, os comandantes das duas casas têm regalias e lugar na linha sucessória da presidência. Você sabe a importância dos presidentes da Câmara e também do Senado? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews e envie mensagens para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Chuva provoca estragos no sul do país. Rios e córregos transbordaram e houve também deslizamentos de terra. Do lado oposto do Brasil, chuvas também causam problemas. Uma pessoa morreu afogada e 400 moradores estão desalojados na segunda maior cidade do Acre. Alerta dos médicos, postura errada por conta da mania de ficar com a cabeça inclinada de olho no celular, vira epidemia e traz problemas à saúde. Homem armado faz várias pessoas reféns em hospital em Istambul, capital da Turquia. Ele seria paciente de uma unidade psiquiátrica. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Essa edição do Link Record News começa com informações sobre o Congresso, que volta hoje aos trabalhos. E a volta já com eleição. Os senadores elegem hoje à tarde o novo presidente da Casa. A repórter Cristine Otaviano tem mais informações sobre os candidatos direto de Brasília. Cristine. Olá, pessoal do Link Record News. Os candidatos podem se apresentar até o momento da votação. Por enquanto, quem tem feito campanha antecipada é o senador Eunício Oliveira, que é do PMDB e aliado do presidente Michel Temer, favoritíssimo da disputa. E também o deputado José Medeiros, que é do PSD e teve a candidatura lançada de última hora por aqueles parlamentares que estavam descontentes com o PMDB. Ainda hoje, alguns partidos, a exemplo do PT, devem se reunir para definir quem vão apoiar. Quem assumir a presidência do Senado Federal no lugar de Renan Calheiros deve ficar no cargo por 2 anos. Está marcada para amanhã a eleição na Câmara dos Deputados. Voltamos à redação do Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações. Lembrando que você acompanha os desdobramentos da eleição, tanto no Senado quanto na Câmara, aqui na programação da Record News. E é exatamente sobre esse assunto, as eleições na Câmara e no Senado. A Senado acontece hoje, a da Câmara amanhã. A nossa enquete do dia. Você sabe a importância dos presidentes da Câmara e também do Senado? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e também participe. Use para isso a hashtag LinkRecordNews ou envie ainda a sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. E lembrando que você acompanha hoje aqui na Record News todos os detalhes da eleição do novo presidente do Senado. E amanhã uma cobertura especial durante todo o dia da eleição para o presidente da Câmara, tudo isso aqui na Record News. A gente segue agora falando do depoimento na Polícia Federal no Rio de Janeiro de Ike Batista, que negou ter ido para Nova York para fugir. O empresário também não respondeu sobre a ligação dele com o ex-governador Sérgio Cabral. Após quase 4 horas na superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio, Ike Batista saiu sob forte esquema de segurança. O empresário foi ouvido por delegados e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio. O depoimento, segundo fontes da polícia, durou 2 horas. Ike chegou à PF em um carro descaracterizado e enfrentou protestos. De cabeça raspada, vestindo blusa branca, calça jeans e chinelo, foi conduzido com tranquilidade pelos agentes para a sala de interrogatório. O empresário é acusado de pagar cerca de 52 milhões de reais ao ex-governador Sérgio Cabral em 2011. A suspeita é de que o dinheiro foi usado como propina em troca de favorecimento em contratos fechados com o governo do Rio.
Segundo os policiais, Aik se manteve calmo durante o interrogatório. Ele disse que viajou aos Estados Unidos a trabalho e que não sabia da operação que iria tentar prendê-lo. Ele se negou a responder a perguntas sobre a ligação dele com o ex-governador Sérgio Cabral. Diz que irá responder em juízo. Por enquanto, os advogados não falam em delação premiada. E o empresário segue preso em Bangu 9, na zona oeste do Rio. Na próxima semana, Aik deve ser ouvido de novo na Superintendência da Polícia Federal. Os advogados de Aik já pediram 2 habeas corpus que ainda não foram julgados. A Interpol, a Polícia Internacional, divulgou o alerta para a prisão de Francisco de Assis Neto, ex-assessor de Cabral, e o único ainda foragido da Operação Eficiência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se ofereceu para mudar da primeira para a segunda turma da Corte, grupo que analisa os processos da Lava Jato. Com a morte de Teori Zavascki, é da segunda turma que deve sair o novo relator da investigação. Foram mais de 10 dias de intensa costura política para se chegar a uma solução apoiada pela ampla maioria dos ministros do Supremo para a escolha do novo relator da Lava Jato. Nesta quarta-feira, o STF retoma os trabalhos. Após a homenagem a Teori Zavascki, que será feita pelo decano Celso de Mello, a ministra Carmen Lúcia deve anunciar o critério para a escolha. O mais provável é que ocorra um sorteio na segunda turma, a qual Zavascki pertencia. Ela é composta hoje pelos ministros Celso de Mello, que vinha acompanhando os votos de Zavascki, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que divergiam frequentemente do relator, e Ricardo Lewandowski. A expectativa é que o ministro Edson Fachin peça para ocupar a vaga de Zavascki na segunda turma, a tempo de participar do sorteio. Como ele levará os processos que julga, não assumirá os do colega falecido. A tarefa fica para o substituto, a ser indicado por Temer. Mas os casos urgentes de Zavascki serão sorteados de forma eletrônica. Escolhido o novo relator, só então vai ser possível indicar os 2 ministros revisores, o da turma e o do plenário. O novo relator vai precisar de tempo para conhecer em detalhes a Lava Jato, o mais complexo e extenso caso já julgado aqui pelo Supremo. E pode ter que, em breve, decidir sobre uma questão crucial: o fim do sigilo sobre as delações que envolvem mais de uma centena de políticos. O pedido de fim do sigilo sobre as delações ou sobre parte delas está sendo avaliado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A questão está diretamente relacionada à escolha do novo ministro do STF, porque expõe senadores citados nas delações. É na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que ocorre a sabatina do novo ministro. O presidente Temer está decidido a não indicar o substituto enquanto não ficar claro quem vai comandar a CCJ. Entre os mais cotados para presidir a comissão estão Raimundo Lira, Edson Lobão e Marta Suplicy, todos do PMDB. O empresário e ex-senador Luiz Estevão, preso há quase um ano em Brasília, vai passar 10 dias isolado na penitenciária. A punição é porque ele desacatou funcionários do presídio depois de ser flagrado com vários produtos e alimentos proibidos na cela. Entre os itens proibidos, cápsulas de café, cafeteiras, chocolates e massa importados. Quando perguntado sobre o motivo dos alimentos estarem lá, ele teria agido de forma desrespeitosa. A vistoria foi feita a pedido da Justiça, que recebeu a denúncia de que servidores, incluindo um diretor adjunto do CDP, teriam visitado o empresário em um sábado, fora do expediente, e que ele recebia alimentos diferenciados. O empresário vai passar ao todo 10 dias na solitária. A defesa recorreu, mas o juiz que analisou o caso informou na decisão que não há qualquer irregularidade no isolamento. Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por desvio de recursos públicos na construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Está preso na Papuda desde março do ano passado e reformou por completo o Bloco 5, onde fica a cela dele. Tem chuveiro elétrico, vaso sanitário e TV de tela plana. Por causa disso, há 5 meses, o Ministério Público do DF entrou com uma ação de improbidade administrativa contra os coordenadores da Papuda e o subsecretário Cláudio Magalhães. Os promotores querem que Luiz Estevão pague uma multa de R$ 4 milhões por dano moral coletivo.
E agora vamos a Curitiba, onde está a Fabiana Vantucci, para falar sobre as primeiras audiências do ano da Lava Jato. Fabiana, hoje o juiz Sérgio Moro retoma os depoimentos. Quais são os interrogatórios previstos para esta quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Lidiane e Marcela. Bom dia a todos. Olha, hoje o juiz Sérgio Moro interroga as testemunhas de acusação no processo relativo à 35ª fase da Lava Jato. 5 delatores da operação prestam depoimento nesta quarta-feira. Entre eles, o dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, o executivo da empreiteira, Valmir Santana, e Vinícius Veiga Burim, que é apontado como um dos operadores do Departamento de Propinas da Odebrecht. Esta ação penal tem como réus o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-assessor dele, Branislav Kontic, o executivo Marcelo Odebrecht e mais 12 pessoas. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a Odebrecht firmou contratos de afretamento de sondas com a Petrobras após o pagamento de vantagens indevidas. Neste esquema, Palocci teria recebido propina para atuar em favor da empreiteira, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. De acordo com os investigadores, os repasses feitos ao ex-ministro ultrapassam os 128 milhões de reais. As audiências começam a partir das 2 da tarde. E olha só, o ex-prefeito de Piém, aqui no Paraná, Gilberto Dranca, foi preso acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito eleito do município, Luir Drevec. De acordo com as investigações, Dranca e o presidente da Câmara de Vereadores de Piém teriam planejado a morte do prefeito porque não ocupariam cargos comissionados na nova gestão. Gilberto Dranca foi preso em casa por agentes do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil. A família chegou a dizer que o ex-prefeito não estava em casa, mas os policiais observaram alguns pertences e decidiram fazer a busca. Gilberto foi encontrado em um forro falso. A justificativa de se esconder foi de que ele pensou que eram assaltantes. A situação foi inusitada para a polícia. E ficamos por quase 1 hora procurando ele dentro da casa, no terreno, até que pudemos localizá-lo no forro da residência, escondido num pequeno espaço. Ao todo foram expedidos 14 mandados judiciais, sendo 3 de prisão temporária, 3 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e 8 de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas em Piém, no Paraná, e em Jundiaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Gilberto Dranca foi encaminhado para a sede do COP em Curitiba, junto com mais 2 suspeitos da morte do prefeito eleito. De acordo com o advogado do ex-prefeito, ele está surpreso com a prisão. Ele não consegue compreender como ele chegou a esse ponto de ser conduzido por essa relação, porque ele não tinha nenhum desafeto, não havia nenhuma relação de briga. Luir Drevec morreu no dia 17 de dezembro, 3 dias após de ser atingido na cabeça. Ele estava a caminho de Santa Catarina pela PR-420. Luir Drevec estava em um carro da prefeitura junto com a família, quando um motociclista emparelhou com o carro e efetuou os disparos. Ainda segundo a polícia, esta moto foi a utilizada no crime e o autor dos disparos foi este homem, Hamilton Padilha, de 29 anos. Hamilton já é condenado por homicídio e foi preso no dia 26 de dezembro por roubo. Ele é acusado ainda de matar por engano um outro homem ao pensar que fosse o prefeito eleito. A confissão do único que foi ouvido até o momento, pela exiguidade do tempo, já confessou que realmente o grupo político encomendou a morte através do funcionário que trabalhava nessa oficina, que executou primeiro o senhor Genésio, que infelizmente se encontrava no local errado, na hora errada e com o veículo errado. Então, ele acabou sendo executado de maneira enganada. De acordo com as investigações, quem intermediou a encomenda do assassinato foi Orvandir Farias, de 44 anos. Ele prestava serviços de mecânica de automóveis para o ex-prefeito Gilberto Dranca. Orvandir confessou para a polícia que a morte de Luir foi encomendada por Gilberto e também pelo presidente da Câmara de Vereadores do município. O motivo do assassinato, segundo o intermediador, foi porque o prefeito eleito não honrou promessas políticas. Tudo indica que o prefeito Luir foi à prefeitura, embarcou no carro aonde o motorista conduzia e logo depois que ele saiu da prefeitura com a sua família,
o prefeito Dranca ligou para o Orvandir, segundo ele mesmo, dizendo o veículo que ele teria saído, inclusive a posição que ele sentava no carro. Então, mesmo com a família da vítima no interior do veículo, com um funcionário da prefeitura conduzindo, ele deu a luz verde para o intermediário passar a informação para o executor e para o Leonides, que se encontravam na oficina do Orvandir, para que se dirigissem à execução do delito. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela e Lidiane, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana. Bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Bom, a chuva provocou alagamentos e deslizamentos de terra em Santa Catarina. Em Florianópolis, uma pessoa morreu na queda de um muro de contenção na casa da família. Quem saiu de casa cedo encontrou o trânsito confuso. As principais avenidas de Florianópolis amanheceram tomadas pela água. Um motociclista quase caiu ao passar por este ponto. Vários bairros registraram alagamentos. Motoristas que não tiveram tempo de tirar os carros da rua ficaram no prejuízo. A chuva também deixou em alerta a população que vive nas áreas onde há risco de deslizamentos de terra. Nesta comunidade em Florianópolis, um muro de contenção feito de pedras desabou sobre uma casa. Eram 4h30 da manhã. Pai e filho estavam dormindo quando a casa desabou. Igor Ferreira, de 21 anos, morreu. O pai foi retirado com vida dos escombros. Outras 4 casas da vizinhança foram interditadas. Em São José, uma família teve que abandonar a residência que ameaça desabar. Em Joinville, rios e córregos transbordaram. A água invadiu as casas e provocou estragos. 16 idosos foram retirados às pressas depois que esta casa de repouso ficou alagada. Com a previsão de mais chuvas nas próximas horas, a Defesa Civil permanece em alerta. A gente precisa justamente atender primeiro as pessoas e comunicar às pessoas justamente que estão em áreas alagadas, que não entrem em contato com essas águas, levante os seus móveis e aguarde a chuva parar. Chuva também na região norte do país. Começou o período de cheia no Acre e uma pessoa já morreu afogada. Casas foram invadidas pela água e cidades decretaram situação de emergência. O rio Juruá transbordou e atingiu 14 metros e 15 centímetros. Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, 8.000 famílias foram atingidas e mais 400 estão desalojadas. O prefeito decretou situação de emergência. Uma morte por afogamento já foi registrada. 2 rodovias estão debaixo d'água. A lâmina d'água está causando risco, né? A gente pede para as pessoas descerem os passageiros dos veículos, bem como das motocicletas, para dar prosseguimento. Na capital, a Defesa Civil realiza o monitoramento diário do Rio Acre, que está a menos de 3 metros de atingir a cota de transbordamento. Por aqui a situação preocupa porque em todo janeiro choveu 83% acima da média. Esse já é considerado o período mais chuvoso para o mês de toda a história. E as previsões apontam que o cenário será o mesmo entre fevereiro e março. 73% das enchentes na cidade de Rio Branco aconteceram em fevereiro e março. Então a gente está entrando no período mais considerado com a maior probabilidade agora. E a gente precisa estar preparado. E 2 toneladas de remédios vencidos foram encontradas dentro de um hospital público no interior de Rondônia. Os remédios deveriam ser usados nos pacientes do hospital ou distribuídos nos postos de saúde, mas eles ficaram dentro das caixas até perderem a validade. A maioria era antibiótico. Os produtos vencidos vão ser encaminhados para a vigilância sanitária da cidade de Jaru, onde vão ser incinerados. E 2 mulheres morreram num acidente na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas estavam empurrando o carro que teve um problema mecânico até o acostamento, quando então foram atingidas por um veículo. Outro motorista que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu nos 2 carros. 3 pessoas ficaram feridas e no sentido contrário da estrada, no mesmo trecho, mais um acidente. O motorista perdeu o controle da direção ao pegar uma alça de acesso e desceu um barranco. Ninguém ficou ferido.
Carro 0 quilômetro com um preço abaixo da tabela. A oferta tentadora atraiu dezenas de clientes a uma concessionária em São Paulo. A agência ainda prometia pagar mais pelo carro usado na hora da troca. Mas, Marcela, tudo não passava de um golpe. Pelo menos 59 clientes não receberam os carros que compraram. A polícia diz que o prejuízo pode chegar a 3 milhões de reais. A isca era sempre a mesma. Lá estava o melhor preço do carro, entrei em contato com a loja, eles falaram que tinha o carro e fui até lá. Na loja, mais um argumento para convencer o cliente a comprar o carro. Ofertaram um bom preço no meu carro, quase preço da tabela FIPE, né? Então realmente era um negócio muito bom para mim. Então eu aceitei o negócio e no mesmo dia já fiz a transferência para eles. E eles prometeram entregar o carro em 10 dias. Os 10 dias se passaram e a compra, que parecia ter sido um bom negócio, começou a dar dor de cabeça. Passou 10 dias, não entregou e começaram a enrolar, né? Falando que vários problemas, que a concessionária não entregou o carro, por causa do final de ano, né? E na realidade o carro não chegou até hoje. Ricardo procurou a polícia para denunciar o caso. A loja onde ele comprou o carro é esta, na Avenida Rude, no Bom Retiro. Quem passou por aqui nessa terça-feira encontrou a loja desse jeito, o pátio vazio, sem nenhum carro em exposição. Uma situação que torna mais difícil a esperança dos clientes de terem o prejuízo ressarcido de alguma forma. Apesar de estar fechada, nesta terça-feira foi colocado aqui um aviso de que o atendimento foi feito por telefone e que na manhã desta quarta-feira, portanto a partir das 9 horas, a loja será reaberta. Coincidência ou não, o comércio permaneceu fechado no dia em que a Polícia Civil começou a investigar a suspeita de crime de estelionato praticado aqui contra os consumidores. Este é o comerciante, dono da loja de carros. Rafael Francisco Gomes é investigado em mais de 10 inquéritos abertos pela Polícia Civil. Mas o número de vítimas pode passar de 60. Segundo o próprio advogado da empresa, são 59 veículos não entregues, mas acreditamos que esse número seja maior. A Laor negociou um carro importado de R$126 mil. Eu já havia feito alguns negócios com ele, tá? Nunca tive problema. Cheguei lá, estava o carro, me interessei. Fiz a proposta com a troca do meu carro, ele eventualmente pegou e eu devolvi a volta do dinheiro conforme combinado. Ele recebeu o veículo e a nota da negociação, mas... Só que esse carro qual eu peguei, a documentação dele, ele não tinha o recibo, porque ele não pagou o proprietário, o carro era consignado. E além disso, ele fez um financiamento em cima do mesmo carro. Outras vítimas vão ser ouvidas nesta quarta-feira. A polícia diz que vai pedir a prisão do dono da loja, que ainda não se apresentou na delegacia. Quando a oferta é muito tentadora, é bom desconfiar para não cair num golpe como esse que a gente acabou de mostrar. Eletricistas oferecem pela internet um serviço conhecido como Gato de Energia em Belo Horizonte. Eles cobram R$350 para o cliente ter uma conta de luz mais barata em ligações clandestinas. O anúncio é direto. Sem rodeios, oferece o serviço de ligação clandestina, o chamado Gato de Energia. A única exigência é que a negociação seja feita por meio de uma rede social. O serviço custa R$350 e o pagamento só é feito depois da conclusão. O anúncio pode ser facilmente encontrado em uma busca rápida pela internet. Ele já aparece aqui no topo da lista. E basta clicar para abrir automaticamente em um site especializado em compra e venda de produtos. O problema é que quem contrata esse tipo de serviço pode ter a maior dor de cabeça e ainda comete um crime. Por isso, o certo a fazer é clicar aqui em denunciar itens não permitidos. A suspeita é que a oferta seja feita por um homem que anda nesta moto. Ele foi flagrado saindo de uma casa e vestindo um uniforme falso de uma terceirizada da empresa, que registrou o boletim de ocorrência. Ele pode responder por pena de até 8 anos de reclusão por cada serviço que ele presta. Esse consumidor que contratou o serviço indevido vai ter que ressarcir a companhia do consumo não faturado em até 36 meses retroativos. Ele pode ser criminalizado, podendo ser condenado de 1 a 8 anos de reclusão.
Você já reparou como a gente passa grande parte do dia com a cabeça assim, ó, inclinada, de olho na tela do celular? Quem nunca, né? A Organização Mundial da Saúde faz um alerta, viu? Essa postura errada virou uma epidemia e ganhou até um nome. Chama Síndrome do Pescoço Tecnológico. Cabeça baixa, coluna curvada, pode saber, tem celular na mão. As pessoas estão cada vez mais conectadas. Uma facilidade tanto, mas que tem provocado problemas de saúde. A gente tem observado que a incidência de dores, principalmente na região do pescoço, tem aumentado muito, tá? E isso é causado, na grande maioria das vezes, por um problema de postura, uma posição incorreta que as pessoas têm para mexer nos seus aparelhos eletrônicos. E essa posição chega a ser repetida por dia 150 vezes, segundo pesquisas recentes. E aí a dor é inevitável. Rita já convive com ela. Quando chega o final de semana que você, o sábado e o domingo, que você fica em casa, então eu fico assim, ligo a TV e ainda fico com o celular na mão. Então acho que é por isso que quando chega a noite sente aquela dorzinha que incômoda. Toda vez que você abaixa a cabeça para mexer no celular, é como se tivesse um peso de 25 quilos bem em cima da sua nuca, o que te faz projetar os ombros ainda mais para frente, sobrecarregando a coluna. É por isso que não dá para usar o celular de qualquer jeito. Olha só como encontramos o Max. O pescoço está muito fora do eixo vertical do corpo. Está tão flexionado que ele até compensou um pouquinho com a lombar aqui. Ele jogou um pouquinho para trás para poder flexionar ainda mais, para poder ver aqui para trás. Porque se ele flexiona assim... Sou bastante alto, então sofro muito, mas nunca pensei que o celular poderia afetar tanto, né? Andar e mexer no celular ao mesmo tempo também não é recomendado. Eu tento, mas não consigo, né? Vem mensagem, quero responder. Quando você está andando, a sua primeira preocupação, além do celular, é que você não trombe com alguém, você não tropece, você não caia. Então você acaba não dando tanta atenção, às vezes uma postura ruim que você está do pescoço. E aí quando você vai perceber, ele já está com uma dor um pouquinho mais intensa, já de um tempo, e aí quando ele pode ser uma dor de maior intensidade. O ideal é deixar o celular mais na altura dos olhos. Você pode, por exemplo, segurar o celular e apoiar os cotovelos em cima da mesa. Dessa forma aqui? Dessa forma, e que você já deixa mais ou menos na altura dos olhos, e que você pode manejar com uma mão, com duas, e que tem um apoio agora da parte do cotovelo, que não vai fazer com que ele canse os ombros. E bastou só corrigir para a postura do Rui mudar completamente. Fazer, mas acho que é um pouco trabalhoso, a gente vai ter que se reeducar. O duro é isso, né? Você mudar um costume, você trazer um novo costume. Agora tem que aprender a fazer o certo. Legal, né? Mais importante a dica. As operadoras de telefonia tentaram adiar a mudança, mas não houve acordo. Em 2 meses, o sinal de TV analógico será desligado em São Paulo para dar lugar à TV digital. E isso só traz vantagens para os telespectadores. Primeiro foi em Rio Verde, Goiás. Depois foi a vez de Brasília começar a ver tudo muito mais claro. E agora São Paulo receberá sinal digital na TV. Chega de sinal analógico, imagens sujas com interferência. Ficou definido que no dia 29 de março, o sinal analógico das televisões de São Paulo e cidades vizinhas vai ser desligado, dando lugar ao sinal digital, ou seja, imagem e som de qualidade garantidos na sua casa. Uma TV com uma imagem muito melhor, um som com muito mais qualidade, que as pessoas que já descobriram estão contentes. E as poucas pessoas que ainda não tiveram acesso, com certeza, em alguns dias, algumas semanas, já estarão desfrutando de toda essa tecnologia. Os inscritos em programas do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, podem pegar de graça o kit que faz a conversão de sinal analógico para digital. Dessa vez, serão distribuídos mais de 1.700.000. A portaria do Ministério das Comunicações diz que 93% de casas têm que estar aptas para receber o sinal digital. Hoje, na Grande São Paulo, o índice chega a 86%. Para o sinal analógico ser desligado, precisa ser liberada a faixa de 700 MHz na banda larga de celular. Por isso, as operadoras querem atrasar a mudança. Pelos resultados apresentados, não há expectativa possível, né, que venha a
fazer qualquer inferência quanto a chegar ao dia 29 e não desligar o sinal analógico de São Paulo e em torno. A produção da indústria caiu 6,6% no ano passado em relação a 2015. Segundo o IBGE, foi o terceiro ano seguido com resultado negativo. De novembro para dezembro, a produção cresceu 2,3%, principalmente de equipamentos eletrônicos, roupas e carros. A fabricação de veículos avançou 11% e teve o melhor resultado desde junho. E o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, alerta dos médicos, postura errada por conta da mania de ficar com a cabeça inclinada, de olho ali no celular, vira epidemia. Mais detalhes daqui a pouco no próximo bloco. Até já. 11 horas 43 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta com um alerta, viu? Porque é na cozinha que moram os maiores perigos de uma casa. A constatação é do Inmetro, que fez um ranking dos eletrodomésticos que mais provocam acidentes. E o fogão lidera, viu? Ele aparece em primeiro lugar nessa lista. E já que não dá para viver sem ele, a gente vai mostrar agora com dicas simples como é possível se proteger. Segundo o Inmetro, 87% dos utensílios domésticos jogados no lixo são porque provocaram acidentes. Corte e queimadura são os tipos de machucados mais comuns. É quando a casa se torna um perigo. O Inmetro faz esse mapeamento dos produtos e serviços que mais causam acidente e pode decidir, por exemplo, pela regulamentação e certificação de um produto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com berços infantis, com carrinho de bebê. E o maior risco não está no quarto, nem no banheiro ou na sala. É aqui na cozinha onde acontecem mais acidentes. E é o fogão, o cooktop e o liquidificador que lideram o ranking. Grades das bocas do fogão mal encaixadas, o vidro do forno quente, o liquidificador e suas lâminas afiadas. São inúmeras possibilidades de acidentes. Com uma criança no pé, então, haja cuidado. Estou tentando fazer alguma coisa aqui, ela me chama lá, mamãe, mamãe. Se ficou quieta, já era. Aí tem que sair correndo porque se ficou quieta, o negócio é feio. No caso da Patrícia, o ferro de passar roupas já foi caso de queimadura. Para o ferro não cair nela, eu não sei que jeito que eu dei e o ferro caiu na minha mão. E já caiu na perna também. Então as marquinhas ficam aí. Nós levamos a capitã do Corpo de Bombeiros até a casa da Patrícia. Ela deu dicas de como proceder em situações de corte ou queimaduras. Se cortar, ter um ferimento de corte, a primeira coisa é estancar o sangramento. Então você vai pegar um tecido limpo e vai estancar, comprimindo esse local. Em caso de queimadura aqui, perto do fogão, encostou na panela, alguma coisa assim, o braço, direto na água. Tá? Então põe embaixo da água, vai estar aliviando a dor e vai estar fazendo com que essa queimadura pare de agir no tecido, na pele. Muita gente já sabe, mas vale repetir. Vidros e utensílios que oferecem perigo devem ser guardados no alto para evitar que os moradores esbarrem neles sem querer. E atenção redobrada na hora de usar os eletrodomésticos. Assim a casa e a família ficam protegidas. São pequenas dicas que a gente pode estar passando e que as pessoas podem estar evitando um mal maior. Então, um pequeno acidente pode vir a trazer grandes consequências. Foi preso um integrante de uma quadrilha que já roubou mais de 10 lojas de celulares de shoppings de São Paulo. As ações eram usadas sempre à luz do dia. 2 delas foram gravadas. Amaury Francisco do Nascimento, de 36 anos, era o responsável por dirigir o carro usado pela quadrilha nos assaltos. Aqui, ele aparece entrando em um shopping para mais um roubo. E um detalhe desta imagem confirmou uma informação que a polícia já tinha recebido. Amaury não tem o polegar da mão direita. Na sequência, passa pela cancela mais um carro com integrantes da quadrilha. O motorista retira o ticket e entra como um cliente. Eles estacionam e entram no shopping. O alvo é esta loja de celulares que, segundo a polícia, já tinha sido observada. 2 dos ladrões entram. Repare que no canto esquerdo, o segurança percebe algo de errado e, antes de conseguir abordar os ladrões, é rendido por um terceiro criminoso. Uma funcionária de um quiosque na frente da loja também é feita refém por um quarto bandido. Dentro do comércio, a ação é rápida. Parte do bando vai para o estoque e recolhe os aparelhos celulares.
Outra parte fica dentro da loja e tenta se passar por cliente. Em pouco tempo, eles saem com 3 sacolas com aproximadamente 400 aparelhos, que valem R$500 mil. Empreitadas criminosas que eles oferiam grande lucro, porque esses aparelhos eram facilmente reintroduzidos no mercado, tanto que parte deles foram apreendidos aqui por nossa delegacia. E essa não foi a única ação gravada da quadrilha. Em outro assalto, o bando agiu da mesma forma, mas o fim foi outro. Eles invadiram essa loja e fizeram reféns uma vendedora e um segurança. Na saída, o bando liberou as vítimas e trocou tiros com os seguranças do shopping. Repare que um deles usa uma metralhadora com silenciador. Na rua, os ladrões se dividiram em 2 carros. Um fugiu. Os que estavam neste carro preto trocaram tiros com a PM e depois bateram de frente com um ônibus. 2 suspeitos morreram e 2 foram presos. A quadrilha usava carros roubados e clonados nas ações. E um vídeo mostra o momento em que policiais agridem moradores na zona norte de São Paulo. A família denunciou o caso e a corregedoria já investiga a ação policial. Jefferson da Silva, de 25 anos, é o primeiro a ser colocado na viatura. O irmão dele, de 17 anos, está na calçada. Repare que o PM escorrega. Na sequência, o outro policial dá um chute no adolescente e o coloca na viatura dando socos. O tio e o primo se aproximam. O garoto, de 12 anos, segura o irmão, de 1 ano e 8 meses, no colo e, mesmo assim, leva um tapa no rosto. O pai dele discute e leva um chute. Uma vizinha tenta defendê-lo, mas o homem é agarrado pela camisa e passa a ser agredido. 3 policiais dão socos e chutes e rasgam a camisa dele. Repare nesta policial, ela vai até a viatura e pega um cacetete. Testemunhas disseram que uma policial deu um tiro para cima em meio à confusão. Ouça o áudio. Não, sai daí. Nestas fotos, o homem agredido aparece deitado no chão, sendo algemado. E o resultado da abordagem pode ser visto no rosto dele, inchado e cheio de hematomas. Jair ficou com o joelho e as costelas feridos. Ele chegou a ser levado para o hospital. Mata, quebra o braço, vou dar tiro em você, isso é as palavras dele. As agressões foram na Vila Penteado, zona norte de São Paulo. Tudo começou quando 6 amigos conversavam na rua e foram abordados por 3 policiais. 4 rapazes foram liberados, mas Jefferson e o irmão mais novo, de 17 anos, acabaram detidos. E segundo os parentes, o motivo foi porque Jefferson tirou fotos dos policiais e mandou para a namorada. Por ele estar de condicional, ele falou, aguarde as viaturas, porque eu não vou correr esse risco, tudo. E teve a infelicidade de tirar uma foto e mandar para ele no WhatsApp. O adolescente de camiseta amarela foi liberado. No boletim de ocorrência de 11 páginas, os PMs afirmam que encontraram um celular roubado com Jefferson. O dono recuperou o aparelho, mas não reconheceu Jefferson como sendo o assaltante. Ele estava em liberdade condicional e foi preso novamente por receptação. O celular não está em poder do Jefferson. Pessoas alegam, só que eles colocaram isso no intuito e falaram para o Jefferson, você vai ficar preso por causa disso. Eu acho que eles colocaram isso já sabendo que quebraria a condicional dele. Os PMs disseram que Jair teria jogado uma pedra na equipe. As imagens não mostram isso. Se tiver raiva, mas a justiça vai ser feita, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. A família prestou depoimento na corregedoria da PM. Ninguém da polícia quis falar sobre o assunto. Marcelo, pai de Jefferson, disse que passou a ser ameaçado depois que o vídeo foi entregue ao delegado. Dizendo que colocaria arma e droga no meu carro, como ele colocou o celular no bolso do meu filho. E esse segundo policial que eu encontrei na rua quando eu voltei da minha casa com pendrive, com os negócios, me ameaça de me matar. Análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Energia é uma coisa, violência é outra. O que os policiais militares utilizaram nessas imagens que vocês acabaram de ver, simplesmente é violência, não é energia. Ah, mas o policial, a pessoa não deu muita atenção porque estava com o celular, porque o celular... Não, a história não é bem assim. Os policiais militares ficaram irritados porque um policial militar escorregou quando ele estava levando um rapaz para um carro da polícia, escorregou e caiu, e aí todo mundo enlouqueceu. Bateram num garoto de 12 anos que segurava uma criança no colo. O policial deu um tapa no rosto.
E não tem como dizer que não é verdade, porque as imagens mostram exatamente isso. Se não tivesse imagem, seria a palavra dos que foram agredidos com as palavras dos policiais. Mas não, as imagens mostram isso. Mostram uma violência desnecessária. Mostram uma energia, porque energia, o que eu digo energia? Energia, os policiais militares aprendem nas escolas de polícia, na academia, que energia é você usar de força para segurar alguém que está exaltado, alguém que tenta fugir, e não espancamento, violência como nós acabamos de ver. Muitos policiais vão dizer, mas vocês só criticam. Não. Quando o policial age corretamente, dentro dos parâmetros em que ele aprendeu numa escola, tanto faz na escola de soldados, cabos, sargentos, ou na escola de tenentes da academia, se ele utiliza esses parâmetros, nós aqui elogiamos sempre, porque é exatamente isso que deve acontecer. Agora, essas cenas lamentáveis que foram mostradas e que são mostradas e que entraram na rede social, vai acontecer o quê? Vai acontecer que é preciso punir. É preciso fazer com que esses policiais voltem para a escola, aprendam novamente boas maneiras de como abordar uma situação e retornem às ruas para nos dar segurança e não insegurança. O que eu quero saber, o que eu vejo sempre quando eu encontro um policial, é que eu vou encontrar ali alguém que vai me dar proteção, que foi preparado para nos dar proteção e segurança, e não alguém que eu possa me envolver em qualquer situação e possa ser agredido, espancado, como foram essas pessoas, entre elas um garoto de 12 anos que carregava uma criança no colo. O pelotão destacado na Polícia Militar na cidade de Ares, região leste do Rio Grande do Norte, foi atacado por criminosos na madrugada de hoje. Essa foto foi divulgada pela Polícia Militar. Os criminosos jogaram um coquetel molotov no prédio, que foi parcialmente incendiado e uma viatura foi consumida pelo fogo. Os militares de plantão estavam no prédio, mas ninguém ficou ferido. Pouco tempo depois, 2 suspeitos foram presos. Ainda não há informações sobre se o ataque é ou não uma represália de criminosos por conta das ações das Forças Armadas nos presídios do Rio Grande do Norte. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, post de mãe solteira viraliza em redes sociais e levanta discussão sobre como lidar com as crianças em casos de pais separados. Qual o peso de cada um neste momento? A nossa colunista, a neuropsicóloga Débora Moss, tira então as suas dúvidas sobre esse assunto. E veja também, pesquisa aponta que tomar muito café e refrigerante durante a gravidez aumenta os riscos de o bebê nascer obeso. A gente mostra todos esses destaques já já. Meio-dia em ponto no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Bom, e sem dinheiro para comprar um carro novo e sem querer também investir nos modelos antigos, o brasileiro tem escolhido veículos com poucos anos de uso. O mercado de seminovos teve um crescimento de quase 20% em relação ao ano passado. O comprador quer saber todos os detalhes: ano, quilometragem, procedência. Afinal, vai levar um veículo que já teve outro dono. O último carro de Jarbas foi um 0 quilômetro, mas dessa vez ele optou por um usado, ou melhor, um seminovo. A gente vai conseguir pagar aí a parcelinha bem mais em conta e ter um carro bom. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotivos, a venda de carros usados, em geral, caiu 2,2% no mês de outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas quando se leva em conta apenas os seminovos, as vendas foram 18,2% maiores que em 2015. Ademilson vende carros usados há 15 anos. Conhece bem a preocupação de quem quer comprar. Geralmente os clientes procuram um carrinho com a quilometragem baixa porque eles ficam mais confiantes no veículo, né? Mas não é só isso que interessa. Quem compra um usado também se preocupa com o futuro. Afinal, ninguém quer perder dinheiro. Quando você compra um carro zero, você sai perdendo no primeiro dia. Então, se você quer usar um carro usado por pouco tempo, você não perde praticamente nada. Ganha na revenda? Ganha na revenda ainda.
Agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, falar com a Sônia Souza, saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Bom dia, boa tarde para você, Sônia. Quais os destaques? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcela, Lidiane, boa tarde a todos. E olha só, no Record News Paulista de hoje nós vamos falar de crise. E sabe que a situação econômica do país tem feito até o número de apostadores diminuírem aí o número de jogos. É isso mesmo. Um levantamento divulgado pelo Ministério da Fazenda revela que caiu em quase 14% a arrecadação com apostas nas loterias no ano passado em todo o país. O pessoal está aí economizando até na hora de tentar a sorte, né? E nós vamos mostrar também uma ideia bem criativa aqui de Araraquara. O dono de um mercado resolveu inovar para atrair mais clientes. E ele colocou uma sirene para avisar toda hora que sai uma fornada de pão quentinho. E isso tem dado muito certo. E a gente mostra essa história toda que é bem legal daqui a pouquinho, à 1 da tarde, no Record News Paulista. E eu espero vocês, meninas, Lidiane e Marcela. Obrigada, Sônia, pelos destaques. Sônia Souza, que começa o Record News Paulista coladinho aqui com o link Record News. Bom, voltam às aulas, muitas crianças aí com os pais nesse momento também. Infelizmente, nem tudo são flores, né? Veio nas redes sociais um assunto que acabou viralizando. A mãe solteira acabou fazendo um desabafo. Ela se separou do marido, né? Está separada ali do ex-marido há aproximadamente 1 ano. E uma postagem com o desabafo dessa mãe veio à tona. Para debater, então, o papel dos pais nesse momento de separação, também a responsabilidade emocional, como cada um deve se portar, nós recebemos aqui a neuropsicóloga Débora Moss. Débora, bom dia, obrigada pela sua... Boa tarde já, obrigada pela sua participação aqui. A gente agora tem até a imagem desse post postado por essa mãe solteira. Já tem 185 mil curtidas esse post. Ela faz então um desabafo falando de como que é o dia a dia dela com a filha dela, que realmente é muito complicado, que o pai aparece em alguns momentos, enquanto numa festinha, para tirar foto, para aqueles momentos sociais, e que isso é muito fácil, e que o difícil é cuidar no dia a dia. E aí, como que a mãe deve lidar com essa frustração da filha em relação ao pai e o pai esse distanciamento? A mãe tem que tentar unir os dois ou é melhor deixar cada um no seu canto? O que deve fazer? É muito complicado, né? É complicado, até porque tem as frustrações da filha, né? Parece claramente aí na foto, mas tem as frustrações da mãe com o pai que ela idealizava para a sua filha. Então, aí que mora o perigo. Porque é importante nessas situações tentar ao máximo, claro que o emocional, aí as tensões e os conflitos são enormes, mas separar, né, o joio do trigo, o que é da mãe e o que é da filha. Porque às vezes se confunde tudo, né? Então, essa filha está frustrada porque o pai não apareceu. Então, vamos lidar com esta frustração e não acumular uma série de questões e de faltas que essa mãe, né, tem sentido durante esse período aí de privações financeiras e questões outras, que naquele momento não aparece, né? Aparece, o pai combinou e o pai não veio. Então, é lidar com essa falta, não tampando ela e nem enchendo essa falta com um monte de frustrações e um monte de questões da mãe, né, para com a filha. O que ela coloca, o que fica bem claro aqui, é claro, é uma avalanche de emoções, situações que muitos, até casados, acabam se identificando, sem né? dúvida. Muitas mães ficam sobrecarregadas com muitas tarefas relacionadas aos filhos, ainda que casadas. Exatamente. Imagina, então, nesse caso aí, de mães separadas. Mas fica claro que há uma ausência financeira completa, isso ela deve até procurar a justiça para resolver, porque mais que obrigação o pai pagar a pensão para a criança, mas ela coloca em vários pontos ali. É fácil pegar a filha cheirosinha, bem vestida, para levar numa visita de domingo à casa dos avós, dos bisavós, tirar foto, participar da formatura, os momentos bonitos e que rendem principalmente postagens, né? Sim. É isso que fica bem claro. Agora, com relação a essa foto, ela fala que há pouco, então, ela tinha mandado para o pai da criança, com a reação que a filha teve, ela estava pronta para esperar o pai não apareceu.
Num caso como esse, a mãe fala o que para a criança? Fala, olha, o seu pai tinha combinado mesmo e não apareceu, ou tenta, de certa forma, mascarar a situação, por exemplo, para que a filha não fique talvez tão desapontada, olha, papai teve um compromisso de trabalho, ele está muito ocupado. Como é que joga nesse momento? Como é que passa a realidade para a criança? Então, Lidiane, não joga. As cartas têm que ser colocadas à mesa, tá? Então, assim, se o pai não apareceu e ele justificou, que esse pai justifique com a criança. Existe telefone, existe formas do pai comunicar à filha de que ele não pode vir e ela vai ter que lidar com esse imprevisto e com essa situação. O pai não avisou diretamente a filha, deu um recado à mãe, esse recado vai ser dado. E essa mãe vai se colocar à disposição dessa filha para lidar com os sentimentos que vão aparecer. Então, entendo a sua frustração, entendo que você está triste e deixar essa criança falar desse pai. Né? Permitir que esse vazio seja colocado em palavras, sem tampá-lo, sem inventar história. Vai inventar história para quê? Para minimizar o sofrimento? O sofrimento está ali, a falta está ali. Então, é importante que se fale a verdade e que se lide com essa verdade, para que lá na frente não tenha que lidar também com a mentira, né? Ou com o disfarce. Então, vamos cuidar das crianças. Como crianças, elas precisam ter essa honestidade na relação com as pessoas. Então, e sem tomar partido. Sem colocar sentimentos. A linha é muito tentar não tênue, colocar né? sentimentos. Mas assim, eu também estou triste por você. Né? Eu te entendo, né? Essa mãe pode resgatar alguma situação da vida dela, de que ela também passou por isso, né? Em alguma determinada situação da vida dela, e que ela entende o sofrimento dela e ela compartilha. Mas falar, não, o seu pai é um crápula, o seu pai não paga pensão, quer dizer, aproveitar essa situação, né, que mexe muito com o emocional da mãe ver uma filha assim e trazer toda essa avalanche de conflitos, é melhor puxar o freio de mão nessa hora, respirar fundo e acolher. Agora, Jéssica, até num post, num determinado momento, Jéssica, Débora, a Jéssica, que é a responsável, a mãe, né, que postou essa história, ela diz assim, existe ex-mulher, mas ex-filho nunca. E muitas mulheres passam realmente por isso. E algumas acabam insistindo nessa relação do pai com a criança. Isso é saudável? Será que tem que deixar a coisa acontecer do jeito que tem que acontecer? Se o pai aparecer, olha, você quer encontrar o seu pai? Ah, não quer? Ah, e aí ir passando desses recados da maneira mais neutra possível, se é que é possível, né? Então, a questão que eu acho que se coloca é o ideal de pai que essa, né, pessoa tem em relação à sua filha. Então, eu gostaria de ter um pai presente, um pai que seja participativo e que cuide da minha filha como eu cuido. Infelizmente, as coisas não são assim. Então, assim, esse é o pai que ela tem e ela vai chegar às conclusões em relação a esse pai. Então, permita que essa criança vivencie essas situações onde, às vezes, a mãe sente que o pai está em falta, mas, por enquanto, para essa criança, a falta ainda não apareceu. Né? Nesse caso, ficou evidente. Sim. Então, ela ficou triste, chorou. Ela demonstrou. Mas, em outras situações, mas ele não está aqui para fazer lição de casa. Bom, mas pode ser que, por enquanto, para essa criança, isso não está sendo uma questão. Né? Então, deixar que, com o tempo, essa criança conclua, né, se esse pai foi um bom pai ou não, mas talvez não vai ser agora. Então, permita que essa criança fale desse pai do ponto de vista dela e não do ponto de vista da mãe dela. Com relação ainda à postagem, à repercussão, tem um comentário de uma mãe que fala assim, olha, eu me separei e o caso era o mesmo, só que eu acho que ele tem que ser pai, querendo ou não, e eu coloquei a minha filha para morar com ele. A princípio, lendo, a impressão que a gente tem é assim, bom, ele tem que ficar com a criança de alguma forma porque é pai também. Essa postura da mãe aprovada, digamos assim? Eu acredito que a criança tenha que ficar num ambiente onde ela é implorada, né? Onde a presença dela seja implorada e desejada. Simplesmente delegar e falar, não, você é pai, você tem que ficar com teu filho porque você é pai, isso está correto? Então, Lidiane, é assim,
Numa briga de casal tem a versão de um, a versão do outro e a verdadeira versão, né? Complicado. Então, assim, se colocar teu filho lá, de alguma maneira, você tem, né, de alguma forma, a ideia de que ele vai ser bem cuidado, porque você não coloca teu filho numa situação em que você tem certeza que ele vai ser negligenciado, até porque isso é contra a lei. Então, as pessoas se arriscam à medida que é possível se arriscar. Pelo menos deveriam, né? Então, assim, numa situação dessa, o pai aceitou. Então, é preciso, às vezes, numa questão judicial ali, as pessoas, às vezes, no grito que conseguem as coisas, mas no final... a gente espera que as coisas fiquem estáveis. Então, às vezes, se força uma situação e dá certo, e às vezes se força uma situação e não dá certo. Então, é preciso pensar no bem-estar físico e emocional dessa criança. E às vezes esse tipo de atitude não dá muito certo. Agora, você falou que as mães mesmo idealizam um pai, né, para os filhos. E acho que toda mãe faz isso, né? E o que fica, né, de questão em relação a isso é se a criança pode... Tem crianças que reagem de um jeito, tem crianças que reagem de outro, tem crianças que vão sofrer algum tipo de trauma emocional em relação a isso. Como que a mãe, no caso, né, vai acompanhando isso para saber se a criança precisa ou não de um acompanhamento psicológico, no caso? Então, tem situações que vão ser pontuais. Então, essa menina, ela sofreu esse momento, mas depois passou, ela ficou bem, ela superou. Ok, mas se há um sofrimento constante dessa ausência do pai, aí é o momento de buscar ajuda. Buscar ajuda tanto, talvez, psicológica para essa criança, ou como um trabalho que existe hoje em dia é da mediação, né? Tem um mediador que ajuda nesse diálogo que muitas vezes... está comprometido entre o pai e a mãe, né, ex-mulher e ex-marido. Então, nesse trabalho de mediação, ajuda no diálogo e de chegar a alguns pontos importantes, né, dessa convivência, que vai ser para sempre, né, e que vai ser um facilitador aí nas negociações para o bem-estar dessa criança. Débora, crescer com a ausência do pai implica em algum reflexo para a formação dessa criança? Traz algum trauma? Isso pode ser suprido pela presença mais forte ali de um avô, de um tio, de um amigo, até de um padrasto? Então, cada caso é um caso, mas quando a gente fala de pai e de mãe, a gente está falando de função materna e função paterna. Então, isso é possível que outras pessoas da família assumam, né? Então, tem a postura de um avô, de um tio, a própria mãe pode fazer a função paterna também. Então, o que é importante é que essa falta, ela seja dita, ela seja vivida, ela seja sentida, não dá para tampá-la, não dá para fazer de conta que não tem falta. E aí, cada um vai, né, vivenciar isso da sua maneira, com seus recursos. Tá certo, então, Débora Mosa, a nossa colunista e neuropsicóloga, falando com a gente a respeito, então, dessa questão de mães separadas, como lidar com as crianças. A Lídia tinha mais uma pergunta para fazer? É exatamente essa, sobre ter ou não trauma, a consequência disso, mas é possível, sim, com muito amor, não necessariamente, né, da família, às vezes pessoas de fora, amigos que acolhem nesse momento. A própria escola, né, professores, todo mundo dando esse acolhimento. É possível viver várias faltas que nós vamos ter na nossa vida da melhor maneira possível e sempre, sempre com a verdade. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente te espera na próxima semana. Até a próxima. Até. Boa tarde. Até lá. Bom, e tomar muito café, mudando aqui um pouquinho de assunto, tomar muito café e refrigerante durante a gravidez aumenta os riscos de o bebê nascer obeso, é o que constataram pesquisadores gaúchos. O problema, Marcela, é que a cafeína atravessa a placenta com facilidade e altera o metabolismo da criança. Luíse tem só 2 meses e uma mãe dedicada desde que soube da gravidez. Por precaução, o médico orientou que a Prisla interrompesse o consumo de cafeína durante a gestação e ela seguiu à risca. O motivo principal é de evitar a cólica no bebê e também ela poder ter um sono mais tranquilo. Mas além de estimulante, cientistas também descobriram que a cafeína pode aumentar o risco de crianças desenvolverem obesidade infantil.
O estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durou 4 anos e avaliou 272 mães com seus filhos até os 6 primeiros meses de vida. E os pesquisadores constataram que a quantidade de cafeína consumida durante a gestação está diretamente relacionada com a gordura acumulada na pele dos bebês após o nascimento. Quanto mais a mãe consumia café e cafeína, maior era esse valor de gordura subcutânea nas crianças. A cafeína consegue atravessar a placenta e se acumula nos órgãos do feto. O bebê, ainda em formação, não consegue digerir a substância, que é altamente solúvel em gordura. Por isso, acontece o acúmulo no tecido adiposo. A cafeína ela pode interferir na questão do apetite, numa parte cerebral que regula o apetite e a saciedade dessa criança. Então, no futuro, depois do nascimento, ela pode ter um apetite maior e um controle de saciedade não muito bem funcionante. Além do cafezinho, refrigerantes, chás, energéticos e chocolate também contém cafeína. A Desirê prefere não arriscar. Cortou tudo para o Otávio nascer no mês que vem o mais saudável possível. A gente aguenta passar um pouquinho de vontade para que corra tudo bem. Bom, cientistas brasileiros criaram uma espécie de bafômetro para medir o nível de açúcar no sangue só pelo hálito. E o aparelho pode substituir sem dor as picadas de agulha que os diabéticos enfrentam todos os dias para controlar a doença. Esta picadinha no dedo pode estar com os dias contados. O Instituto de Física da USP, em São Carlos, no interior de São Paulo, está desenvolvendo um sensor capaz de identificar a quantidade de glicose só pelo sopro das pessoas. O objetivo dos pesquisadores é criar um aparelho semelhante ao bafômetro. Assim como esse equipamento mede o nível de álcool, os diabéticos poderão saber o índice de glicemia. Basta exalar o ar, que vai medir a quantidade de acetona, substância encontrada no hálito dos diabéticos. Os pacientes que apresentam diabetes, eles produzem no organismo dele um nível maior de acetona, comparado ao paciente não diabético. Os resultados da pesquisa já foram publicados. A parte tecnológica do aparelho está sendo desenvolvida por uma universidade francesa. Ainda tem que passar por testes clínicos com pacientes portadores da doença. Testar em alguns pacientes que têm diferentes tipos de diabetes e ver qual é a confiabilidade do sensor. A novidade é um alívio para o seu Valdemir, que é diabético e checa todos os dias o nível de açúcar no sangue. Assoprar é bem mais prático e tem uma coisa, né? Não vai ter recusa, né? Todo mundo vai fazer. Bom, e no futebol, o Corinthians acertou o retorno de Jadson, que já fez sucesso com a camisa 10 do time. Se essa notícia pode deixar o torcedor corintiano feliz, outra acaba com a expectativa de que a equipe ganhe um grande reforço internacional. Muito se falou, muito se especulou, mas a novela Drogba chegou ao fim. O atacante recusou uma proposta do Corinthians. O sonho acabou. Em uma nota oficial em seu site, o Corinthians agradeceu as conversas e descartou a contratação do atacante marfinense Didier Drogba. No texto, o clube afirma que a negociação não deu certo, mas mesmo assim, Drogba passou a ser mais um louco para o bando espalhado pelo mundo. E quem não tem Drogba, caça com Jadson. O marfinense não vem, mas em compensação, um velho conhecido da torcida está de volta para vestir novamente a camisa 10. Depois de um ano jogando na China, Jadson vai assinar um contrato de 2 anos e terá um salário de R$450 mil mensais. O jogador ainda não foi apresentado, mas em uma rede social já colocou sua foto com o símbolo do Corinthians. A expectativa é que Jadson seja apresentado oficialmente para a torcida hoje à noite na Arena Itaquera, durante a partida amistosa entre Corinthians e Ferroviária. É um cara que já é identificado com o clube, né? A torcida gosta. Ganha qualidade técnica, ganha o último passe ali, a finalização ele também finaliza muito bem. Eu acho que é um jogador que vai chegar para jogar e vai ser muito importante para a gente. Boa sorte ao Corinthians. E Elias, que estava no futebol português, voltou ao Brasil para reforçar o Atlético Mineiro. O Galo faz hoje o primeiro clássico do ano contra o Cruzeiro pela Primeira Liga. Cruzeiro e Atlético vão jogar no Mineirão com as torcidas igualmente divididas, o que não acontece há 4 anos. Muito tempo acho que eu não faço um clássico com metade, o estágio, né? Eu acho lindo.
dar oportunidade para as duas torcidas encherem o estádio, né? No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes, que tem a maioria dos jogadores à disposição, comandou um trabalho tático para definir a equipe que entra em campo pela Primeira Liga. Já o técnico Roger Machado tem problemas para montar o Atlético. São, no mínimo, 4 desfalques importantes. Entre eles, os atacantes Robinho e Fred. Em meio à expectativa para o jogão, o Atlético contou com a chegada de um novo reforço. O meio-campo Elias, que estava no Sporting de Portugal, não vai disputar o clássico, mas estará na torcida para que o Galo tenha um bom resultado diante do rival. Em breve, Elias ficará à disposição. Um grande clube com um projeto muito ambicioso. Espero estar à disposição do Roger o mais rápido possível. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, tem Rafael Calisto para falar de um assunto que viralizou nas redes sociais. A gente mostra logo depois do intervalo. Até já. E aqui está o que eu andei ensaiando. Meio-dia, 25 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta, e a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafa, boa tarde para você. E aí, o que está repercutindo nas redes sociais? Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde para você que está assistindo a gente em casa, onde for que você estiver, pela internet. São 3 assuntos muito legais que eu trago para vocês hoje. O primeiro deles, que está repercutindo mais, como a Marcela disse, é uma... Vou mostrar para vocês essa pataquada da Apple aí, vamos lá. Tem a Siri, que é aquele assistente de voz, que você fala com o aparelho de celular e ele responde. Vocês já viram, né? Sim. Para quem está assistindo ficar um pouco mais a par dessa história de comando de voz, essa é uma tendência que está rolando com muita força no mundo tecnológico em 2017. Já veio do ano passado, esse ano é mais ainda. As coisas devem começar a responder por comando de voz. Cada vez mais, né? Digita para você, responde para você e a Siri é o assistente da Apple de voz. Só que eles fizeram uma brincadeira. Se você falar com a Siri e perguntar sobre o carnaval para ela, olha o que acontece. Siri, você gosta de carnaval? Ah, eu adoro carnaval. Gosto tanto que até dei uma passadinha na Sapucaí. E aqui está o que eu andei ensaiando. Olha o Brad. Olha lá. Gente, a Siri é a grande musa do carnaval esse ano. Ela canta muito bem. Eu estava esperando acabar para voltar para mim, para continuar falando, acaba, né? Ela se empolgou mesmo, né? Exato. O engraçado é que, claro, né, as pessoas testam xingá-la, né? Para ver qual a reação. Ela responde, ela fala, não gosto de palavras de baixo calão. Boca suja, né? Boca suja. É bem legal mesmo. Qual é a função disso na prática? Nenhuma, mas a ideia é interessante, sabe por quê? Sabe quando o Google começou a ter aqueles desenhinhos na capa dele, na primeira página? Você ia buscar algo aí, digitava lá no Google e cada dia o logo dele estava com um desenho diferente, em homenagem a alguma coisa. Eles chamam de Doodle isso. E esse da Siri é mais ou menos a mesma coisa, uma brincadeira sazonal que vem para ilustrar, então... mostrando e ajuda a fazer barulho em cima disso. Se você que está assistindo a gente não conhecia a Siri ou Siri em inglês, agora você sabe o que é. Muito bem. Isso para a versão Apple. E para o Android? Então, tem vários. O Google recentemente ele anunciou até um aparelhinho que você põe em casa, que ele responde por voz e controla os outros. Então, é um super investimento que está todo mundo fazendo. Tem um que chama Alexa, que se não me engano, se não me foge agora da memória, da Amazon. E eles estão criando vários assistentes. Essa é uma tendência muito forte para esse ano. Não só o Google, mas todo mundo deve ter um. Muito bem. Tá? Legal. O que mais, Rafa? Fora isso, tem uma história que é muito boa. O Google Assistant que vocês estão vendo é o do Google, né? E tem várias versões. Vai ter o aparelho que comanda os outros. O futuro é você ter esse tipo de coisa em casa.
Aliás, aproveitando o assunto, nós testamos aí com o Google, a nossa editora-chefe Aline Soares fez, perguntando para o Google, olha só, o que vem aí então no post. Você gosta de carnaval? Desculpe, não entendi. Você gosta de carnaval? Desculpe, não entendi. Carnaval é legal? Desculpe, não entendi. Então, o assistente do Google ainda está um pouquinho atrasado. Ele ainda não entrou no clima do carnaval, ainda não está sambando, né? Está no Natal ainda, está um pouquinho atrasado. Mas é um robô, né, gente? Então ele vai sendo programado, melhorado. O legal é isso, essas brincadeiras ajudam também a melhorar os robôs, né? A outra história que eu trago hoje é uma história muito legal, ela é mais uma história de Facebook. Sugestão da Larissa Chaves, nossa jornalista aqui, aquela mesma que você se lembra que fez a brincadeira do Logo Eu, né? Larissa Chaves, aquela piada de tiozão que você ouviu aqui. Querem me prender? Logo Eu, Larissa Chaves. Ela voltou agora com essa sugestão que é muito boa. Agora há pouco, antes de começar aqui o quadro, na hora do intervalo, eu olhei a postagem no Facebook dessa página, dessa nutricionista, e ela já estava com 100 mil comentários e quase 200 mil compartilhamentos. Ou seja, explodiu. Ela até colocou o mesmo vídeo no YouTube e lá ninguém viu, é um vídeo no Facebook. Ela mostra várias cervejas e explica o que vai de ingrediente em cada uma e o que faz bem e o que não faz, de várias marcas. Essa é a página dela, tá super bombando. Vou rodar o vídeo para vocês terem uma ideia do que ela explica. Vamos assistir e vocês vão ficar um pouco mais por dentro. Eu fiz uma pesquisa, algumas pesquisas sobre os ingredientes que estão ali adicionados nas nossas cervejas que tomamos no dia a dia. Todos nós sabemos que para fazer a cerveja a gente precisa de 4 ingredientes, que é a matéria-prima para que a cerveja venha a acontecer. Então, é a água, o malte, o lúpulo e o fermento, certo? Então, eles dizem que o milho, na verdade, não está incluído no rótulo, mas eles indicam como cereais não maltados, ou seja, são milhos ou cereais. E, na sua grande parte, podem ser transgênicos também, então, o que é muito preocupante. Então, o que a indústria está querendo fazer? Estão querendo maximizar cada centavo. Todos os ingredientes que servem como componentes da cerveja. Ela até leu. Maltes, cereais não malteados. Ela lê um deles e fala o que tem ali, oxidantes. INS 316, INS 221 e estabilizante INS 405. Realmente eu fiz uma pesquisa. Então, é um vídeo longo, de 8 minutos, claro. Eu cortei os principais trechos para a gente ter uma ideia, porque ela pega ali, lê o que tem de ingrediente em cada cerveja. E na teoria ela fala até 4, mas tem muita cerveja que são 3. É água, malte e lúpulo, só, misturado. Gaseificado, enfim, mas é isso. E tem cerveja que tem um monte de aditivo. A maioria dos rótulos que ela mostrou são todos de uma marca só. E o que aconteceu? A marca foi interagir com ela no Facebook. Então é um estudo, ela bombou no Facebook, a marca falou com ela, tentou explicar, ela advogou contra esses aditivos. E, o vídeo tá estourando, é muita visualização. Bom, é bacana também, porque o que chama a atenção, uma mulher falando de cerveja, as mulheres bebem muita cerveja também, assim como os homens e tudo, mas colocar então às claras o que você está bebendo, Exato. Tem muita cerveja que colocam milho para engrossar, é um aditivo, acho que até, se não me engano, a Anvisa permite um percentual, de outros componentes. Aí a marca entrou em contato com ela, explicou, deu gráfico, ela falou, tudo bem, entendi. Que o pessoal que está assistindo a gente aqui no Facebook se decida. E alimentos transgênicos. E a repercussão foi positiva das pessoas que assistiram o vídeo? Gostaram ali de saber o que tem, o que elas bebem sempre? O fato de ter tanto compartilhamento mostra como as pessoas querem passar o vídeo para frente para informar as outras. Eu lembro que a gente teve uma matéria aqui no Link faz um tempo, acho que um mês mais ou menos, que os sucos de laranja, de outros sabores, tinham maçã no meio, lembra disso? Sim. De caixinha. Então, qual que é a dica em todas essas situações? Leia o que está na embalagem do produto, para você estar ciente sempre do que você está consumindo. Porque a marca vai pôr o que ela quiser e ela tem a obrigação de mostrar o que está ali. Mas é em letra desse tamaninho, Então fica de olho para não beber o que você não imagina que você está bebendo. E muitas vezes a pessoa não tem a menor ideia do que significam aquelas substâncias, Exato. Uma pessoa que entende, uma nutricionista, no caso, que pode esclarecer melhor. Exatamente. Bom, vale como esclarecimento também, Rafa, Exato. E afinal, quem vai nos ajudar? Quem poderá nos ajudar? A Lidiane está zoando porque é o Chapolin. Você já deve ter visto esse meme do Chapolin, que sempre compartilham, a foto do Chapolin com alguma legenda. Teve um rapaz que começou com esse
meme do Chapolin, ele tem uma página até verificada no Facebook. Só que o que aconteceu? O grupo Chespirito ali, o pessoal que detém os direitos do Chaves, porque o Roberto Gomes Bolanhos, que era o Chaves, ele já morreu, né? A gente já perdeu ele, infelizmente. Mas o grupo que detém ali os direitos sobre a marca está querendo acabar com esse meme do Chapolin que você recebe no seu WhatsApp, no seu Facebook, seja lá onde for. Eles não querem mais que aconteça por uso da imagem. E o rapaz fez um post ali na página dele dizendo que ele não vai desistir, que o Instagram dele já saiu do ar, já perdeu o Instagram, mas que a página segue. E ele estava nos Trending Topics agora há pouco do Twitter, porque encontraram uma tentativa dele de 2014 de tentar registrar a marca Chapolin Sincero. Se não me engano, no INPE, que é o órgão que faz essas patentes, marcas, enfim, que você registra. Essa é a imagem aqui do lado. Agora, antes de começar o jornal, eu fui no INPE e eu mesmo fiz a busca para ver se a imagem era verdadeira. Porque como muita gente compartilhava essa imagem, eu falei, vamos checar, sabe como está a internet, tudo falso, pode ser montagem. Fui checar, tem mesmo, tá aqui, foi negado, ele perdeu, tá, foi indeferido, acho que essa é a palavra, é isso, né, indeferido que eles colocam. Não rolou, ele não vai ficar com a marca Chapolin Sincero, perdeu o Instagram, vamos ver se ele vai perder o Facebook. O meme do Chapolin é super famoso aqui no Brasil, né? Só que não dá para saber, é muito complicado essa história de direito autoral. Porque o meme, ele não tem dono, ele é uma imagem que explode ali, você faz brincadeira em cima. E não é muito não é o dono da marca Chapolin que é dono dessa brincadeira, né? Então pensa assim, se eu pegar o Mickey, por exemplo, e fizer uma brincadeira com ele, a Disney é dona do meme ou sou eu, entendeu? É uma coisa complicada. Meme da Mônica. Esse mundo virtual, né? Ainda é uma terra sem... Meio sem lei, eu acho. Eu acho meio sem lei também. Ambiente sem lei, né? Não é nem terra, né? Ambiente. Esse mundo virtual, ele é meio sem lei mesmo. Tem muita tentativa, né? Marco Civil, não sei o quê, tudo bem, legal, tá avançando. Mas vamos pegar o exemplo da Mônica, que a gente trouxe aqui recentemente. Se eu faço um meme da Mônica, quem é o dono? É a Mônica, a turma Maurício de Souza, eu. A Mônica foi mais legal, entrou na brincadeira. Mas tem gente que não acha tão legal como foi o caso do Chapolin. Bom, tomara que ele continue pelo menos no Facebook, né, Rafa? Obrigada, viu? Nada, até amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã com mais histórias. Ver o que dá, né? Tomara que fique, né? E com a solução, quem poderá nos defender? Rafael Calisto responde amanhã, então. Tá bom. Tchau, até amanhã, Rafa. Bom, a gente segue agora falando de um outro destaque. Pacientes que venceram um câncer aproveitaram a experiência de enfrentar a doença e desenvolveram um aplicativo para explicar as etapas do tratamento. Pois é, além de divertido, o jogo também ajuda as crianças a entenderem os motivos de tantos jejuns, picadas e até cirurgias, como mostra a reportagem da Ana Paula Neves. Crianças têm uma alegria de viver que nenhuma notícia difícil é capaz de abalar. Esse é o Beabá, um boneco carequinha que vai enfrentar um longo tratamento. Beabá tem câncer e começa a entender o que é quimioterapia, imunidade e outros termos que ele deve ouvir muitas vezes enquanto estiver enfrentando a doença. O joguinho do Beabá do Câncer foi lançado há 3 meses e já vem sendo utilizado na maioria dos hospitais oncológicos do Brasil e também em 9 países, que é muito fácil jogar esse game, né? E todos podem ter acesso, é de graça, basta baixar o aplicativo. Com essa tecnologia, câncer passou a ser assunto de criança também. Estão gostando? Os médicos ainda investigam o tipo de câncer que a Júlia pode ter. Nessa pesquisa, vários exames são necessários. A menina se identificou com o bonequinho do jogo. Ele também precisa ficar sem comer muitas vezes. Se não ficar em jejum, o que acontece com o bonequinho? No próximo dia ele vai ter que ficar e vai ter que fazer tudo de novo. Então é melhor ficar de jejum, não comer nada. A mãe acompanha as reações da filha com alívio. Explicar aos pequenos sobre a doença, o tratamento, nem sempre é simples. Melhor ter a tecnologia como aliada. Eu achei super interessante, né? Que além de ser divertido, eles aprendem muito. Eles são bastante guerreiros, então eles lidam com os problemas deles de uma forma assim, mais suave, mais divertida. O game conquistou a Nicole também. Quando ela vem com a mãe ao hospital trazer a irmãzinha que tem leucemia, ouve a equipe médica falar em plaquetas. Nunca entendeu o significado. Nicole, para que serve plaqueta?
Pra parar o sangramento. Muito bem. Você gostou do joguinho? Sim. Por quê? Porque ele dá pra ele saber das coisas. Para as crianças aprenderem sobre a doença, né? Achei bem interessante. O joguinho tem 20 temas que fazem parte do tratamento. É ultrassonografia. Então, o médico, que é um coelho, vai explicar o que é ultrassonografia e daí a criança tem que jogar. Então, tipo, a mão dela é como se fosse o ultrassom e vai achar os tumores no ultrassom. Olha! Entendeu? Então, passa, achou um. A Simone também já enfrentou um tratamento de câncer. E durante esse período, ela observava as crianças, né, Simone? E pensava como é que ela poderia colaborar para que aquelas crianças entendessem o que estava acontecendo com elas, uma vez que até para nós adultos é tão difícil entender sobre a doença, que é tão complexa, né? E aí surgiu a ideia de fazer algo lúdico para que todos entendessem e pudessem lidar melhor com a doença. Isso. Quando você passa pelo tratamento, você percebe que às vezes não basta você estar lá e tudo, às vezes você tem que entender e tem que ter uma mensagem um pouco mais otimista, positiva. A primeira coisa que a gente fez foi o guia. Simone e uma outra paciente fundaram um instituto, criaram o Guia Beabá do Câncer, um livrinho, e como perceberam que essa geração é super tecnológica, desenvolveram algo inédito, o primeiro game sobre câncer. A criança começa. E eu, como publicitária e vários amigos, a gente resolveu juntar pacientes, médicos e toda a tecnologia para desenvolver um material mais adequado e que empodere o paciente. Então a gente teve que aprender a sentar com técnicos de radioterapia, com o pessoal que faz limpeza do hospital, com várias áreas para poder fazer um game bem bonitinho e real. O que os médicos acham dessa novidade? Bom, o oncologista do Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo, aprova e indica. Toda criança interpreta à sua maneira tudo aquilo que é feito com elas. Então, se você tiver um recurso em uma linguagem própria para a criança, uma linguagem agradável, mostra tudo aquilo que ela vai ser submetida, isso vai ajudar muito mais ela a cooperar com o tratamento, entender a sua finalidade, enfim, e participar daquilo de uma maneira muito mais tranquila. Então, iniciativas como essas são de fantástico valor. Ver a dura realidade explicada em um jogo eletrônico faz com que as crianças lidem melhor com algo que pode acontecer a qualquer pessoa e em qualquer família. É bom que eu já sei algumas coisas, mas eu falo assim, tipo, pro meu irmão, pra minha prima, vamos dizer assim, fala assim, o que é uma quimioterapia? O que é, vamos dizer assim, um raio-x? Aí nesse joguinho dá pra você aprender várias coisas. Todos os dias, cerca de 70 brasileiros são diagnosticados com câncer. Já fui curada, graças a Deus. Beatriz venceu a doença e, por meio do jogo, explica para todo mundo como enfrentou cada fase. Todo mundo lá em casa tem, quase todos meus amigos também têm, que eu já falei. Ele joga muito e é muito legal, dá para entender que é do tratamento, dá para entender tudo, mas tudo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, governos de Brasil e Argentina acertam acordo para reduzir custos e aumentar o comércio entre os dois países. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. Meio-dia, 46 minutos, Link Record News de volta com mais informações. Imagine só poder pescar num lago repleto de peixes e sem precisar pegar o carro e viajar. Pois é, dá para fazer isso aqui no ABC Paulista, em um local que é cuidado pelos próprios moradores da região. Tá nervoso? Vá pescar. Essa expressão faz todo sentido nesse lugar. Esqueça as avenidas e trânsito. Aqui o barulho é outro. É morada de pato, ganso, galo, galinha, pintinho, tartaruga e muitos peixes. E refúgio dos moradores de Santo André, Grande São Paulo. Atmosfera de fazenda dentro da cidade. Quem frequenta garante. Leva uma vida mansa, na sonhada sombra e água fresca. Estando pescando aqui, parece que você tem um ar-condicionado. É 22, 23, 24 graus. Você acaba de pescar, recolhe as coisas, vai lá para fora na rua,
tá 30 graus, 29, aí lá o suor começa a descer. Aqui não, aqui você fica tranquilo. Faz 20 anos que os moradores criaram o espaço. Começaram preservando a água de uma nascente. Aí fizeram o lago, plantaram as margens. Tem fruta o ano todo. Agora é época de acerola, graviola e abacate. Mas a atração mesmo é a pesca esportiva. Ali, em volta da água, ninguém nem sente a hora passar. Quem é responsável pela manutenção é o Edson, mas sempre com a ajuda da vizinhança. É o que cuida agora. E o pessoal ajuda também, né? Dá força, vamos trazer um saco de lixo, um pouco de cimento, um pouco de areia e vamos fazendo. O gosto pela pesca e pela natureza já vai passando de geração em geração. Porque todos que vêm aqui eu procuro ensinar, dou material de pesca, faço de tudo para que eles não mudem, né, para outra coisa. E às vezes tem dado certo. Alguns deles continuam, cresceram, continuam aqui, vêm, me cumprimenta, me chama de paizão. Então é legal. O seu Enio é o frequentador mais antigo daqui e é assíduo. Vem de segunda a sexta, logo depois do almoço e fica até o final da tarde. Até o final da tarde. E como é que é? A vida ficou melhor? Para mim ficou. Para mim é um mar de rosa. Ficou muito bom, graças a Deus. Seu Enio tem 88 anos. O espaço trouxe qualidade de vida para ele. Que é um mar de rosa. Se ele faz um churrasco, traz um prato de churrasco para mim, dos outros ele cobra. E de mim não. Nesta longa estrada da vida. Uma coisa é certa, tranquilidade mora aqui, mas a monotonia passa longe. Ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Você já imaginou ter 23 mil garrafas de uísque juntas dentro de uma casa? Olha, mas não é qualquer garrafa não, viu? Nessa coleção que fica aqui em São Paulo, tem algumas garrafas com mais de 200 anos. É na Casa de Campo, em Itatiba, interior de São Paulo, que o Zé guarda uma das maiores coleções de uísque do mundo. São 23 mil garrafas, de todas as formas e tamanhos. Tem grande, pequena, uma variedade sem fim. E pensar que tudo isso começou por causa deste bar. Foi por acaso. Quando eu reformei essa parte da casa, eu quis abastecer o bar. Aí, então eu fui procurar umas garrafas de uísque, achei uma coleção interessante. Tinha garrafas muito boas, muito diferentes e não parei mais. Como um bom colecionador, foi atrás de edições limitadas, como esta em homenagem à família real britânica, e de itens exclusivos e que chamam a atenção. Estas garrafas são peças de jogo de xadrez e que na sala de estar se transformaram em mesa de centro. Tudo comprado com o auxílio do Rubens, um amigo que entende bem de raridades. Foi dele, inclusive, a ideia de adquirir todas essas garrafas figurativas de uísque. Trens, aviões, carros, parecem até objetos de decoração. Algumas são de personalidades, ídolos que influenciaram uma geração, como o Elvis Presley. As garrafas dele têm ainda um charme a mais: a música. Mas é em outro canto da casa que o Zé guarda a coleção preferida, de porcelana. Faltam umas 10 para terminar a coleção, isso é legal, isso é um desafio. Ele prefere não falar sobre valores, mas algumas garrafas do colecionador valem muito mais que um carro. E é por isso também que são todas guardadas com o maior cuidado. Foi construído até um lugar especial só para elas na área externa. Aqui abriga a maior parte da coleção, um paraíso para os apaixonados pela bebida. Para preservar as características dos rótulos, o ar é controlado. Se ela ficar muito seca, solta o rótulo. E se ficar muito úmida, estraga e embolora. Um lugar perfeito para guardar a garrafa mais antiga do colecionador, de 1808. Algumas garrafas são verdadeiras preciosidades e ajudam até a contar a história dos Estados Unidos, por exemplo. Na década de 20, o país criou a Lei Seca e ela proibia a produção, o consumo e a venda de bebidas alcoólicas. Uma das teorias é que os americanos, na época, para driblar a fiscalização, começaram a introduzir a bebida dentro de latas como esta.
bem parecida com a lata de azeite. Nesse período, o uísque começou a ser prescrito por médicos, única forma de consumo permitida pelo governo. Apesar de tanto uísque, Zé não é um grande apreciador da bebida. Nunca abriu nenhuma das garrafas que coleciona. Para ele, nesse caso, as embalagens valem mais do que o que tem dentro. Coleção não se bebe. É o prazer e coleção é dividir. Você não tem nada que você coleciona que é seu. A coleção é dos amigos, é do povo, é de quem quiser, a coleção é pública. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, governos de Brasil e Argentina acertam um acordo para reduzir custos e aumentar o comércio entre os dois países. A gente mostra em instantes. Link Record News de volta à sua tela, meio-dia 56 minutos pelo horário brasileiro de verão. E os governos de Brasil e Argentina acertaram um acordo para reduzir custos e aumentar o comércio entre os dois países. Brasil e Argentina anunciaram o início de uma cooperação técnica para facilitar o comércio. O plano contará com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e será destinado a reduzir o tempo e o custo dos negócios entre os dois países. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e o ministro de Produção da Argentina, Francisco Cabreira, estão otimistas. Eles destacaram o fortalecimento do Mercosul e a ampliação do comércio com a União Europeia, Japão, Canadá e países membros do Acordo do Pacífico. Há uma convergência dos dois governos, o governo do presidente Macri e do presidente Temer, para que nós possamos avançar. E essa convergência com o momento também que o Mercosul está vivendo, esse momento desanuviado, podemos dizer assim, é o momento de nós avançarmos como não avançamos nos últimos 20 anos. Este ano, os dois países vão se revezar na presidência do Mercosul. Argentina neste semestre e Brasil no próximo. Por isso, o interesse em reforçar o bloco. Tanto que na terça-feira da próxima semana, o presidente argentino, Maurício Macri, fará a primeira visita de Estado ao Brasil, retribuindo a ida do presidente Michel Temer, que passou por Buenos Aires em outubro. Os Estados Unidos mudaram as regras para conceder vistos a brasileiros. A Embaixada dos Estados Unidos informou que os brasileiros que tiveram vistos vencidos há mais de um ano vão ter que passar pela entrevista pessoal. Antes, as pessoas só eram entrevistadas quando o visto estava vencido havia pelo menos 4 anos. Além disso, as pessoas que pedirem o visto pela primeira vez devem fazer a entrevista, menos as que tenham até 14 anos ou mais de 79. Segundo o departamento, a ordem presidencial visa garantir segurança das fronteiras americanas. Uma pesquisa divulgada por uma universidade americana mostra que o país está dividido, mas a maioria apoia o presidente. 48% aprovaram a medida e 43% são contra. E um policial armado causou pânico em um hospital de Istambul, capital da Turquia. A informação inicial era de que ele mantinha reféns, mas na verdade ele se trancou em uma sala e disse que ia se matar. Segundo as autoridades locais, o policial faz tratamento psiquiátrico. Ainda não se sabe como ele estava com a arma dentro do hospital. A polícia deteve o homem e ninguém ficou ferido. De volta ao Brasil, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, registrou hoje a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Jovair é o primeiro dos pré-candidatos a se registrar oficialmente para a disputa. As candidaturas podem ser oficializadas até às 23 horas, às 11 horas da noite desta quarta-feira. A eleição vai acontecer na quinta-feira, amanhã. E a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, oficializou sua candidatura à presidência da Câmara. Os outros deputados que já anunciaram pré-candidatura são o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, André Figueiredo, do PDT do Ceará e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Bom, e toda a cobertura completa sobre a eleição no Senado, que acontece hoje, e na Câmara, que acontece amanhã, você vai acompanhar ao longo da programação da Record News. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e agora às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até logo mais.